Em um país onde a bandeira carrega as cores da esperança e o hino fala de liberdade, um conflito silencioso se espalha pelas ruas, pelas casas e pelas telas dos celulares. Não é uma guerra de armas, mas de ideias. Não é uma batalha por território, mas por corações e mentes. De um lado, a esquerda, representada por Luiz Inácio Lula da Silva. Do outro, a direita, encarnada em Jair Messias Bolsonaro. Dois nomes, duas histórias. E um Brasil, partido ao meio. Hoje a política brasileira não é apenas sobre propostas. É sobre identidade. É sobre quem você é e quem você se recusa a ser. Pelas ruas, bandeiras vermelhas e verde-amarelas se enfrentam como exércitos invisíveis. Nas redes sociais, perfis anônimos e rostos conhecidos trocam ofensas como munição. E dentro das casas, famílias deixam de se reunir no domingo para evitar que o almoço termine em gritos. Mas como chegamos até aqui? E o que esse embate diz sobre o futuro da nossa nação? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Para entender o presente, é preciso olhar para o passado. A história de Lula começa muito longe de Brasília. Filho de uma família pobre de Pernambuco, ele cresceu no interior nordestino, migrando para São Paulo durante a infância. Trabalhou como engraxate, vendedor operário, até se tornar líder sindical no ABC Paulista. Nos anos 80, Lula fundou, junto com outros líderes e intelectuais, o Partido dos Trabalhadores. O PT nasceu com um discurso de transformação social, defesa dos trabalhadores e combate à desigualdade. Ao longo de sua trajetória, Lula se tornou para milhões de brasileiros um símbolo de superação e esperança. Programas como o Bolsa Família tiraram milhões da extrema pobreza. O acesso à universidade aumentou. E para muitos, parecia que o Brasil finalmente estava mudando de rumo. Mas as críticas também cresceram. Acusações de corrupção, aparelhamento do Estado e má gestão da economia começaram a manchar a imagem do partido. Ainda assim, para a esquerda, Lula permanece como a maior liderança política da história recente. A trajetória da direita brasileira nas últimas décadas foi marcada por altos e baixos, mas encontrou em Jair Messias Bolsonaro um ponto de virada. Capitão reformado do Exército, Bolsonaro começou sua carreira política como vereador no Rio de Janeiro, nos anos 80. Rapidamente passou à Câmara Federal, onde permaneceu por quase 30 anos, muitas vezes ignorado pela grande imprensa. Mas Bolsonaro cultivava um discurso direto, inflamado, focado em 3 pilares: segurança pública, nacionalismo e valores conservadores. Para muitos, ele era apenas um político polêmico. Para outros, uma voz corajosa contra o que viam como avanço da agenda esquerdista. Quando a Lava Jato abalou as estruturas do sistema político e a crise econômica atingiu a população, Bolsonaro se apresentou como o antissistema. Sua vitória em 2018 representou para seus apoiadores a chance de romper com décadas de corrupção e de resgatar um Brasil verdadeiro. Mas assim como Lula, Bolsonaro também se tornou uma figura amada e odiada na mesma intensidade. Para seus críticos, ele simboliza autoritarismo, desprezo pelo diálogo e uma visão retrógrada de país. Para seus apoiadores, é o único que fala a verdade e não tem medo de enfrentar a mídia e o sistema. Antes dessa guerra política, o Brasil vivia disputas mais brandas. Havia divergências, mas ainda existia um campo comum para o diálogo. Nos anos 90, Fernando Henrique Cardoso estabilizou a economia com o Plano Real. Houve críticas e protestos, mas o clima político não era de ódio generalizado. Com Lula no poder a partir de 2003, as disputas começaram a se intensificar.
mas o debate ainda se dava no campo das propostas e resultados. Era possível criticar sem ser imediatamente taxado de traidor ou inimigo da pátria. O que mudou? O acúmulo de crises políticas, escândalos de corrupção e a ascensão das redes sociais criaram um ambiente perfeito para que as diferenças se tornassem abismos. Mensalão Petrolão Lava Jato. A década de 2000 trouxe à tona alguns dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. O Mensalão revelou um esquema de compra de apoio político no Congresso, manchando a imagem do PT. Poucos anos depois, a Lava Jato expôs uma rede bilionária de propinas envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e líderes políticos de vários partidos. Lula acabou preso em 2018, num processo que ainda divide opiniões. Para uns, justiça foi feita. Para outros, foi um julgamento político para retirá-lo da disputa eleitoral. No governo Bolsonaro, novas polêmicas surgiram. Suspeitas de corrupção envolvendo familiares, críticas à condução da pandemia e acusações de interferência em órgãos de investigação. Cada lado passou a enxergar no outro não apenas um adversário político, mas um inimigo moral. As redes sociais mudaram tudo. Se antes o debate político se concentrava na TV, nos jornais e nos palanques, agora ele acontece na palma da sua mão. WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok e Telegram se tornaram campos de batalha. Grupos e páginas se transformaram em trincheiras virtuais. Notícias verdadeiras, meias-verdades e mentiras descaradas se espalham em segundos. O algoritmo entrega a cada usuário exatamente o que ele quer ouvir, reforçando suas crenças e isolando-o de pontos de vista diferentes. O resultado é um Brasil onde milhões vivem em realidades paralelas, cada um com sua verdade. A grande imprensa sempre teve peso nas eleições e na formação de opinião, mas na era da polarização, ela perdeu o monopólio da narrativa. Para a esquerda, veículos como a Globo ajudaram a alimentar o antipetismo. Para a direita, a mesma Globo e outros grandes jornais são acusados de perseguir Bolsonaro e distorcer fatos. O jornalismo virou alvo, e a desconfiança na mídia tradicional abriu espaço para canais independentes, blogs e influenciadores políticos, muitos deles atuando mais como militantes do que como jornalistas. Enquanto as lideranças políticas duelam, o Brasil real sofre as consequências. Amigos deixam de se falar, famílias brigam, ambientes de trabalho se tornam tensos, pessoas perdem oportunidades por causa de opiniões políticas. O debate deixou de ser sobre ideias e se transformou numa luta para provar que o outro lado é o mal absoluto. A economia é outro campo de batalha. A esquerda defende maior presença do Estado, programas sociais robustos e proteção de setores estratégicos. A direita prega corte de gastos, privatizações e liberdade de mercado. Cada modelo tem pontos fortes e fracos. O problema é que, na polarização, o diálogo sobre economia foi substituído por ataques e slogans. 2018 foi a eleição do rompimento. Com Lula fora da disputa, Bolsonaro venceu surfando na onda do antipetismo e da revolta contra o sistema. 2022 foi o reencontro dos gigantes. Lula, agora livre e com os direitos políticos restaurados, enfrentou Bolsonaro em uma campanha marcada por fake news, debates tensos e acusações mútuas. O resultado foi apertado, e o Brasil saiu das urnas ainda mais dividido. O futuro do Brasil não depende apenas de quem está no poder, mas da nossa capacidade de dialogar. Se continuarmos a enxergar o outro como inimigo, estaremos condenados a um ciclo eterno de ódio e instabilidade. Talvez o verdadeiro desafio não seja vencer a eleição, mas vencer a divisão. Nos Estados Unidos, mesmo quem perde a eleição mantém o respeito e o patriotismo. Aqui, se não aprendermos isso, vamos continuar afundando, indo de mal a pior. E agora eu te pergunto, você está do lado direito, do lado esquerdo ou do lado do Brasil?
Se inscreva no canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo, porque a mudança começa com cada um de nós.